Você já percebeu como escolher um lado cedo demais transformou alguém, talvez você, em alvo? Em ambientes onde lobos, rebanhos e traidores disputam espaço, comprometer-se é como acender uma tocha no meio da escuridão. Todos passam a enxergar você e alguns começam a mirar. Este vídeo existe para te mostrar como permanecer invisível ao caos, navegar guerras internas e evitar ser puxado para batalhas que não são suas. Se em algum momento da sua vida você sentiu que estavam tentando te recrutar para conflitos silenciosos, permaneça até o fim e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso agora. Em qualquer ambiente competitivo, existem guerras invisíveis acontecendo abaixo da superfície, como placas tectônicas esperando o momento certo para romper. E a primeira armadilha que captura os ingênuos é acreditar que os conflitos são claros, declarados e racionais. Eles nunca são. Na política corporativa, na família, em grupos sociais, as divisões são subterrâneas. Há alianças antigas, ressentimentos ocultos, egos feridos e disputas silenciosas por território emocional. Quando você se compromete com alguém ou com um lado, sem entender esse mapa subterrâneo, você não está apenas tomando posição, você está herdando os inimigos de outra pessoa. E o pior, muitas vezes inimigos que nem sabem seu nome, mas sabem exatamente onde mirar. O ponto central da Lei 20 é brutalmente simples. Comprometer-se cedo demais coloca você no jogo antes de ter compreendido as regras. E quanto menos você entende o tabuleiro, mais previsível você se torna. Quando você escolhe um lado por impulso, por simpatia, por pressão social ou pela carência de aceitação, você entrega sua maior moeda de poder, a liberdade de movimento. Um jogador livre transita entre territórios. Um jogador comprometido se torna estático, identificado, rotulado. E no jogo do poder, rótulos matam estratégias. É por isso que pessoas emocionalmente inteligentes, as que sobrevivem por mais tempo, estudam antes de reagir. Elas observam padrões, medem tensões, ouvem o que não é dito e só então escolhem como agir, ou se precisam agir. Há um tipo especial de força que nasce do silêncio estratégico. Até porque quando você fala pouco e não se compromete, todos se perguntam de que lado você está, e o mistério trabalha a seu favor. E aqui vai uma revelação importante. Muitas das guerras das quais você tenta participar não têm nada a ver com você. Você só foi puxado para dentro porque parecia fácil atacar alguém que não entende o que está acontecendo. É nesse momento que você mais precisa manter-se neutro. E se essa simples percepção já te fez enxergar algo diferente, comenta aqui embaixo como você lida com ambientes tensos. Isso fortalece a discussão e te coloca no radar certo. Para entender por que comprometer-se é uma fraqueza explorada por jogadores mais perigosos, você precisa enxergar o mecanismo invisível por trás dos conflitos, a guerra emocional pela lealdade. Em qualquer ambiente onde existam disputas, por influência, reconhecimento, poder, território social, sempre haverá alguém tentando te recrutar. Não porque você é importante, mas porque você é útil. Útil como escudo, como mensageiro, como ponte, como distração, como massa de manobra. E quanto mais ansioso você estiver para mostrar apoio, mais vulnerável fica a ser manipulado. Pessoas manipuladoras são especialistas em criar narrativas que parecem moralmente corretas ou emocionalmente urgentes. Elas se aproximam com discursos de indignação, injustiça e camaradagem. Você precisa entender meu lado. Você é diferente dos outros. Posso confiar em você, né? Mas o que está acontecendo nos bastidores é uma tentativa silenciosa de fazer você assumir um fardo que não é seu e que terá consequências que só você vai pagar. Enquanto você avança para defendê-las, elas observam de longe, sem arriscar nada. É por isso que a Lei 20 é tão importante. Comprometer-se cedo demais faz você lutar por causas que não te beneficiam, desperdiçar energia, criar inimigos desnecessários e ser marcado como alguém manipulável. Jogadores experientes sabem disso e testam seus limites exatamente assim, oferecendo pequenos conflitos, pequenas alianças, pequenas provocações. O objetivo não é resolver nada, é medir sua reação. Se você reage rápido demais, se inflama, se promete lealdade sem entender o que está acontecendo, você é catalogado na mente deles como alguém fácil de manejar. E aqui vai uma verdade incômoda. Muitos dos conflitos onde você entrou ao longo da vida nunca foram realmente seus. Eles foram colocados na sua mão como bombas relógios sociais. E você só percebeu quando era tarde demais.
É exatamente nesse ponto que líderes experientes decidem quem vive e quem afunda no jogo do poder, pela capacidade de não se deixar capturar por narrativas alheias. Se esse capítulo abriu um insight, se você percebeu que já brigou a favor de pessoas que nunca teriam brigado por você, deixe um like para sinalizar que esse tipo de análise deve continuar nos próximos vídeos. Sua interação mostra que você está atento e pronto para jogar melhor. A armadilha mais perigosa no jogo do poder é acreditar que escolher um lado te protege. Na verdade, comprometer-se cria exatamente o oposto. Você se torna previsível, legível, rastreável. E tudo que é previsível pode ser controlado. Quando você declara apoio explícito a uma facção, seja num grupo de trabalho, na família, em círculos sociais ou até na política corporativa, você entrega ao inimigo um mapa. Agora todos sabem onde você está, com quem está e o que você vai defender. Você deixa de ser um jogador fluido e se torna uma peça fixa, incapaz de se mover sem ser interpretado como ameaça ou traição. E isso cria outra consequência silenciosa. Quando você está comprometido, você assume riscos que não são seus. Muitas vezes você se vê defendendo decisões ruins, temperamentos explosivos ou estratégias falhas, porque se não fizer isso, será visto como desleal pela própria facção que te prendeu. É assim que muitos profissionais afundam carreiras brilhantes. Não por ineficiência, mas pela necessidade emocional de provar lealdade a pessoas que só enxergam utilidade. Os manipuladores mais experientes sempre querem que você se posicione rápido. Eles te empurram para o conflito, te obrigam a mostrar de que lado está, criam situações de urgência emocional. E enquanto você reage, eles observam. Quanto mais emocional você estiver, mais fácil é te empurrar contra alguém que você nem conhece. E é nesse cenário que surge a pergunta que separa os jogadores avançados dos iniciantes. Quem realmente está lucrando com a sua lealdade? Muitas vezes, não é você. É nesse exato ponto que muitos se tornam vítimas, não por falta de força, mas por excesso de comprometimento. A incapacidade de ser neutro já destruiu reputações e arruinou estratégias antes mesmo que o jogador percebesse que estava sendo manipulado. Se esse capítulo te fez enxergar relacionamentos, alianças e pressões de forma diferente, comenta aqui embaixo qual foi o pior compromisso que você já assumiu, aquele que cobrou mais caro do que valeu. Essa troca pode abrir os olhos de outros que estão prestes a cair na mesma armadilha. A neutralidade estratégica não é covardia, é cálculo. É a habilidade de observar guerras internas sem oferecer munição a nenhum dos lados, enquanto você continua crescendo silenciosamente. Jogadores inteligentes não se isolam, eles se posicionam no centro, mas fora das linhas de tiro. Mantêm-se acessíveis, mas nunca previsíveis. Conectam-se com todos, mas pertencem a ninguém. E é exatamente isso que diferencia um profissional influente de alguém que está sempre no meio da confusão. O primeiro sabe que cada compromisso é uma corda amarrada ao próprio pescoço. O segredo da Lei 20 é entender que permanecer sem lado é o que te permite enxergar todos os lados. Quando você não está preso emocionalmente a uma facção, consegue captar sinais que outros ignoram. Tensões crescentes, alianças secretas, interesses ocultos, manipulações silenciosas. Você se torna alguém que entende o ambiente sem ser consumido por ele. E essa posição, invisível, móvel, informada, é o verdadeiro poder. Mas existe outro elemento ainda mais importante. Quem não se compromete se torna uma figura valiosa. Todos querem a sua opinião, porque ela não vem contaminada. Todos querem a sua presença, porque ela não representa risco. E principalmente, todos querem sua aliança, exatamente porque você nunca entrega de forma automática. Isso te coloca no centro das negociações, sem que você tenha prometido nada a ninguém. E aqui está a parte que poucos percebem. Quando você mantém distância emocional, os manipuladores perdem suas armas. Eles não conseguem te provocar, não conseguem te colocar contra alguém, não conseguem fazer você carregar fardos que não te pertencem. Sua paz mental e seu poder se tornam inatingíveis. É por isso que tantos caem no jogo. Não porque são fracos, mas porque tentam provar lealdade a quem nunca provou nada por eles. O preço do comprometimento emocional é sempre maior do que aparenta. Se esse capítulo te deu clareza sobre o valor de permanecer independente, deixe um comentário dizendo "Consciência é poder". Isso ajuda o algoritmo e te posiciona como alguém que enxerga além das superfícies.
A partir do momento em que você decide não se comprometer com ninguém, algo quase invisível começa a acontecer. O ambiente passa a te estudar. Pessoas acostumadas a recrutar aliados ficam inquietas diante de alguém que não reage, não escolhe lado, não se deixa arrastar por emoções que não são suas. Para alguns, isso desperta respeito. Para outros, desconfiança. Em poucos casos, desperta temor, porque o jogador neutro é o único que não pode ser totalmente controlado. Ele permanece fora das previsões emocionais dos outros, e isso, por si só, já é uma forma de poder. E aqui está a verdade psicológica que muitos ignoram. Quanto mais alguém exige sua lealdade, menos você deve oferecê-la. Pessoas emocionalmente maduras e fortes não pressionam, não cobram posicionamento, não inventam urgências artificiais. Quem mais pede provas de compromisso é justamente quem menos tem a oferecer em troca. E esse princípio se repete em empresas, em amizades, em relacionamentos e em disputas de território social. Todos querem te puxar para dentro de algum grupo, não para proteger você, mas para proteger o grupo de você. Esse é o ponto crítico da Lei 20. Se comprometer não é apenas um gesto social, é um vínculo estratégico. E vínculos estratégicos têm efeitos colaterais. O primeiro é invisível. Quando você se compromete, você adota o inimigo de alguém sem perceber. O segundo é inevitável. Quando o conflito escalar, vão esperar que você lute por eles, mesmo que eles nunca tenham lutado por você. E o terceiro efeito colateral é o mais destrutivo. Você se torna substituível, porque quem entrega lealdade fácil é sempre tratado como recurso fácil. E é exatamente por isso que os jogadores mais perigosos agem de modo silencioso, mas atento. Eles não rejeitam alianças, mas também não se entregam a elas. Mantêm-se próximos de todos, mas emocionalmente alinhados consigo mesmos. Essa é a blindagem interna que impede que o caos dos outros destrua sua clareza. Se essa percepção te atingiu como um alerta, compartilhe este vídeo com alguém que entrega lealdade rápido demais. Às vezes, 1 minuto de consciência salva anos de desgaste. Quando você observa ambientes hostis com atenção suficiente, percebe um padrão. Aqueles que se comprometem cedo demais costumam cair cedo demais. Não por incompetência, mas porque se tornam previsíveis. Eles carregam bandeiras, defendem nomes, assumem brigas que não são suas e, sem perceber, se tornam escudos humanos para os interesses de outras pessoas. Todo comprometimento carrega uma dívida invisível e é sempre você quem paga. É por isso que tantos profissionais promissores afundam. Não foi o talento que faltou, foi a capacidade de manter distância emocional das guerras internas. Existe um efeito psicológico poderoso por trás disso. Quando você se compromete, você perde a capacidade de observar o ambiente com clareza. Suas percepções começam a ser filtradas pelo grupo ao qual você se aliou. Você deixa de buscar a verdade e passa a buscar justificativa. E é exatamente nesse ponto que sua inteligência estratégica começa a ser corroída. Jogadores experientes sabem que a pior forma de cegueira é a lealdade emocional. Ela te impede de enxergar riscos evidentes, fraquezas gritantes e movimentos perigosos que qualquer observador neutro veria imediatamente. E é aqui que surge o golpe final. Ao se comprometer, você se torna dependente do destino de outra pessoa. Se ela cair, você cai junto. Se ela errar, você paga o preço. Se ela fizer inimigos, eles se tornam seus também. E quando chegar a hora da crise, porque a crise sempre chega, será você, não eles, quem estará exposto no campo aberto, carregando batalhas que nunca deveriam ter sido suas. A neutralidade estratégica, ao contrário do que muitos pensam, não te deixa sozinho. Ela te mantém livre. Um jogador neutro pode circular, aprender com todos, observar tudo e agir quando quiser, sem obrigações, sem dívidas e sem correntes emocionais que possam ser usadas contra ele. Esse é o estado real de poder. Se essa reflexão expôs compromissos que você percebe que nunca deveria ter assumido, deixe um comentário dizendo: "Estou cortando as correntes". Essa frase sinaliza sua entrada no jogo de forma consciente e fortalece nossa comunidade de jogadores estratégicos. Ignorar esta lei sempre cobra o mesmo preço: destruição silenciosa. Os que se comprometem cedo demais se tornam peças sacrificáveis, arrastados para guerras que não compreendem, queimados em fogueiras que não acenderam e lembrados apenas como escudos descartáveis. No fim, todos eles compartilham o mesmo destino, caem junto com aqueles a quem juraram lealdade. E quando o abismo chega, ninguém volta para buscá-los. É assim que o jogo trata os ingênuos.
com frieza, indiferença e um apagamento lento que consome reputação, poder e identidade. Agora, se realmente compreendeste o poder desta lei, responde-me isto. Poucos veem além das aparências. Serás um deles? Imagina um reino onde cada juramento é uma corrente e cada sorriso esconde um cálculo. Nesse reino, os ventos mudam rápido, alianças evaporam no calor das crises e lealdades são tão frágeis quanto o silêncio que as sustenta. O tempo sempre revela quem observa e quem se entrega, e aqueles que observam, sobrevivem. Aqui está a tua charada. Diante de ti estão dois caminhos invisíveis. Num te oferecem abrigo, promessas e camaradagem. Mas cada passo que se dá cria um novo inimigo, este. No outro te oferecem nada, apenas o espaço vazio para observar, exator e mover-se ali. Então responde, em qual dos dois caminhos caminha aquele que deseja durar mais do que todos os outros? Lembra-te, toda resposta revela mais sobre ti do que sobre o enigma, e no jogo do poder, quem se revela primeiro, perde. Muitos erram esta resposta porque ainda carregam correntes emocionais que nem percebem, e são exatamente elas que os derrubam. Deixe sua resposta nos comentários e veremos quem realmente compreendeu o poder oculto desta lei. Poucos ousam responder.